Kyuji sempre tem algo na qual riem perante a morte, isso não é novidade para ninguém. Mas a risada do Luffy perante aquilo que nos dá o fim da vida é uma das coisas que vem me intrigando durante toda essa luta contra o Kaido. O que será que o Oda quer dizer para nós ao colocar até mesmo o som das risadas do capitão como se estivesse debochando da morte? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre o motivo do Luffy rir da morte. O que significa o xixi ali do Luffy, essa risada tão icônica que está conosco desde o primeiro capítulo de One Piece. E se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse tema é algo muito interessante pra gente falar por aqui sobre One Piece. Bom, desde o final do ano passado, na verdade eu acho que desde mais ou menos ali de setembro, agosto, setembro, outubro, eu comecei a aprender a falar sobre o japonês, né? Tanto ali o que é o hiragana, o katakana e o kanji, né? Tô sempre aqui recomendando para vocês falarem ali ou até mesmo aprenderem um pouco sobre o japonês, nem que seja para vocês entenderem um pouco mais sobre a leitura, né? Para vocês conseguirem ler a obra original. E desde lá eu tenho estudado um pouco nesse aspecto, trocado ideia com a minha professora também e tenho falado algumas coisas de uma forma bem interessante. E aí, uma das primeiras coisas que acontece quando você começa a aprender ali o japonês é que o seu nome é apresentado para você pelo Romanji, né? Se você não sabe o que é o Romanji é a forma como o seu nome ou até mesmo como as coisas são escritas no idioma japonês de acordo com a orientação aqui do ocidente, né? A gente tem ali o hiragana, o katakana e também o kanji, na qual você não consegue saber como se fala ou como se entende ali. Então nós temos esse sentido que é o Romanji para você entender como o seu nome ou como outras palavras podem ter um contexto relacionado ao japonês. Então, basicamente, né, o meu nome, né, se vocês não sabem, o nome do LP aqui é Silas, né? E aí, no idioma japonês, o meu nome seria Shirasu, né? Ele teria ali porque o japonês não tem o si, né? Todo si ele vira um shi, né? Basicamente. E a gente também tem ali o lá, não existe, né? Se torna ali urá. E não tem também o som de S no final, né? Tipo las ou Bs, sempre ali quando se trata do S, ganha o U no final. Então meu nome ficaria como Shirasu, de uma forma como a minha professora fez eu cair nessa pegadinha, né? Porque quando ela perguntou pra mim como seria o meu nome, eu respondi como Shirasu, mas ela falou que estava errado. Que na verdade o meu nome seria ali classificado como Sairasu, sim, com SA mesmo no começo, para ter um som ali como se fosse mais americanizado, né? Como se viesse realmente do inglês, né? Seria tipo Silas, né? Algo assim. E também porque tem outro aspecto de que os japoneses não gostam ali da sílaba shi, porque para eles remete diretamente à morte. Então, durante todo esse texto narrado para vocês, é o que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre por que o Luffy ri tantas vezes perante a morte. E aí, como vocês estão vendo aí na tela, morte em japonês é shi, né? Tem um kanji aí referenciando a morte, o que também carrega o som de número 4, que é o número também de grande azar no Japão. Então, tudo que se refere à morte ali no Japão é tratado como um conceito bem concreto sobre algo relacionado a coisas ruins, tanto ali para o azar, tanto também para algo na qual você pode carregar para o resto da sua vida. Então eles evitam ao máximo coisas ligadas à morte.
o que é algo com uma característica com um simbolismo muito forte para os japoneses. A gente consegue ver o Luffy ter uma conexão direta com isso. E a gente consegue ver essa risada do Luffy aparecendo desde o capítulo 1 do mangá. E a forma como ele ri, é claro, ali como a gente sempre está realmente intrigando sobre a forma de ser o Xixi, que a gente sempre vê ele ali quando ele está querendo aprontar alguma coisa, ou quando ele está querendo encarar algum novo desafio, ele sempre está rindo dessa forma. E a gente consegue ver essa risada do Luffy como algo que passa a impressão que quando você percebe e entende ali o afastamento do japonês perante a sílaba si e também shi, né? Não, como eu falei para vocês, não existe o si em japonês, mas sim apenas o shi. E o número 4, parece que o Oda quer passar uma mensagem para nós de que o Luffy está sempre rindo da cara da morte e também do azar. O Luffy está sempre rindo nessa perspectiva de que ele é uma pessoa que está acima da própria morte e também do próprio azar. Repare que toda vez que o Luffy parece querer aprontar, como eu já falei pra vocês aqui, quando ele tá querendo aprontar alguma coisa ou desafiar alguém que parece ser quase impossível de se vencer, como ele já fez várias vezes contra o Kaido, do Flamingo, Crocodile, todas essas pessoas, todos esses personagens na qual ele lutou, todos eles ouviram a risada xixi ali do Luffy. Ou seja, é um claro sinal de que ele está rindo na cara da morte. Até mesmo quando ele ressuscitou, fazendo seu coração voltar a bater, despertando o G5, a sua risada marcante perante ali a luta contra o Kaido era o xixi. Em tempos, quando ele meio que flexibilizava nos seus momentos com hahaha. E o mais interessante disso tudo é que não é segredo de ninguém que os G riem perante a morte sempre que dão de cara com ela. A gente já viu isso com o Roger, né? Um dos momentos mais icônicos do começo de One Piece é o Roger rindo ali quando ele está sendo executado. Da mesma forma, quando o Ace está prestes a morrer ali, na verdade quando o Ace está quase tendo os seus últimos suspiros de vida, ele acaba morrendo ali sorrindo. Ele deixa essa vida sorrindo ali nos braços do Luffy. A gente tem vários outros de, por exemplo, a Portigas ali, a mãe do Ace, também sorrindo quando estava morrendo para dar a luz ao seu filho. Então todos os de não têm medo da morte. Mas parece que o Luffy e o Sal carregam quase a mesma risada para algum tipo de propósito, para algum tipo de conexão. Quem sabe aí, tanto o Luffy quanto também ali o Jaguar de Sal podem ser ali uma pessoa que possam ter conexões diretas ao Nika. Tanto o Jaguar sendo ali descendente do Nika, do primeiro Nika, quanto também o Luffy desde quando realmente recebeu a Gomu Gomu no Mi. Por isso teria esse aspecto realmente envolvendo essa risada contra a morte. Essa característica é importante para a gente entender que a morte não existe em One Piece. Não a morte do conceito como nós conhecemos de que tudo se acaba ou quando realmente ali o ar para de entrar nos nossos pulmões ou nos personagens ali de One Piece, para ser mais sincero. O fato é que eles sempre existem ali nas mentes de quem os lembram. Desde que você nunca se esqueça desses personagens, eles se tornarão eternos. Mas será que é só isso? Será que tem algum significado ali, além dessa circunstância de que as pessoas podem ter mais conexões sobre isso? Ou essa risada do Luffy é um claro sinal de que ele pode estar caminhando em direção à jornada dos mortos? Eu acredito sinceramente que essa risada do Luffy, juntamente com todas essas construções envolvendo ali aos sorrisos dos G e também ali a característica da qual a gente consegue ver o xixi durante todos esses tempos ali envolvendo a One Piece, que provavelmente Laugh Tale possa ser a Ilha dos Mortos.
A gente já falou um pouco sobre isso aqui no canal, eu não vou me esticar sobre nesse sentido, mas vocês podem assistir um trechinho na qual eu falo sobre a minha perspectiva sobre o final de One Piece e como pode estar conectado diretamente a como Laugh Tale é a Ilha dos Mortos. Então, nessa situação, a gente consegue entender que talvez Laugh Tale seja o lugar aonde todos os mortos vão parar em One Piece. Se o Luffy chega em Laugh Tale e descobre que lá é onde os mortos vão parar, eu acharia realmente um final épico, algo poético, assim como a canção Binks no Sake mostra pra nós. Luffy então encontrando Roger, Joy Boy, Ace e Barba Branca e o Oden ali em uma conversa que somente esses caras poderiam ter. Zoro encontrando Kuina e mostrando para ela que se tornou o maior espadachim de todos os tempos. Chopper falando pro Dr. Luluki sobre as flores de cerejeiras em sua terra natal. E a Robin encontrando a sua mãe, Soul e o povo de Ohara, mostrando que conseguiu descobrir o segredo do mundo. Sanji encontrando sua mãe e falando sobre o All Blue, da forma como ele é incrível. O Sop falando para sua mãe onde as suas mentiras haviam levado ele pelo mundo. Jimin encontrando Fisher Tiger e mostrando para ele que através de Luffy ele pôde ver pessoalmente as ações do Deus do Sol, Nika. Nami encontrando sua mãe de criação e falando como a sua terra natal está a salva e como ela conseguiu fazer o grande mapa do mundo de One Piece. Brook encontrando toda a sua tripulação antiga e juntos cantam e tocam novamente Binks no Sake. E Frank encontrando Tom e dizendo que como ele também havia conseguido construir um barco e fez ali o novo rei dos piratas chegar até a ilha aonde estava One Piece. A questão mais importante aqui, analisando esse aspecto de ser a Ilha dos Mortos, é o fato ali do Luffy estar sempre sendo levado adiante, como a morte fosse realmente amiga dele, como se ali o destino final de todas as pessoas fosse ali o grande porto na qual ele tanto anseia. O Luffy não encara a morte como sua inimiga, mas como sua aliada. É quase como se o Luffy estivesse rindo todas as vezes, quando ele ri daquela forma, ele estivesse rindo ao lado da morte, como se estivesse rindo junto com ela. O nosso capitão, ele tem um propósito em One Piece e ele sabe que não vai morrer enquanto não cumprir esse objetivo. Ele acredita diretamente que a morte não pode parar ali o seu plano. E se bobear, ele vai com tudo até a Ilha dos Mortos sem ser parado por ninguém.